Medo de dirigir. Olá, eu sou a Priscila Esteves e eu quero contar para vocês a minha história, a minha experiência, né, como uma pessoa que tirou a carteira de motorista e ficou 9 anos sem dirigir. Na verdade, nesse período, pouquíssimas vezes eu peguei o carro de alguém e fiz algum tipo de manobra, estacionei ou fui de um lugar para o outro, mas muito pouco. Então, eu não tinha a prática da direção. Até que, enfim, eu consegui adquirir um carro e não tinha, na verdade, aquela prática. Então, eu sabia dirigir, sabia ligar o carro, andar, frear, fazer baliza, mas a falta de prática me deixou completamente insegura e com medo de ir pro trânsito, né? Então, assim, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu descobri que várias pessoas passam por isso também. E muita gente chegava pra mim e falava: você tá com medo, é só meter a cara, vai lá e faz. E eu achava isso, assim, uma coisa de inconsequente, sabe? Porque não era só questão do medo, né? É questão de habilidade. Uma coisa é você saber dirigir, saber ligar o carro, saber trocar de velocidade. Outra coisa é realmente aquilo que só a experiência do dia a dia te traz. E simplesmente, na verdade, o medo também é uma coisa que não é racional, né? A gente se sente insegura, a gente tem medo e é isso. E muitas vezes esse medo impede, paralisa a gente de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Mas eu não queria ficar com o meu carro parado na garagem de jeito nenhum, né? Então eu fui começando a usar para ir para o trabalho e dia a dia eu fui passando situações, deixei o carro morrer na rua, no meio do trânsito, mais de uma vez. Acho que deixei, sei lá, umas 4, 5 vezes. E aí, na última vez que isso aconteceu, eu entendi que tá tudo bem, né? Não é para acontecer, claro, mas se acontecer, o que você vai fazer? Você vai ligar o pisca-alerta do carro, né? Puxar o freio de mão, dependendo do local onde você tá, né? Geralmente, quando tem uma mini inclinação, já é recomendado. Então, você vai ligar o pisca-alerta, vai puxar o freio de mão, vai ligar o seu carro do zero. E aí que tá, quando a gente tá nervosa, é complicado fazer isso, né? A gente fica agoniado e fazer o carro ligar de volta é a pior coisa. Mas o meu vídeo não é pra dizer pra você sobre a parte ruim, mas sim sobre a parte boa. E o que eu quero falar que me ajudou muito, 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 muito nesse período foi não só, como disseram os outros, né? Meter a cara, criar coragem e ir. Mas eu primeiro comecei andando em lugares menos movimentados, com pouco fluxo de carro, quase nenhum de pedestre. E aí fui andando, treinando, até eu sentir segurança, que eu já estava assim, entendendo um pouco melhor, dominando um pouco mais. E aí depois eu comecei, de fato, a pegar trânsitos maiores, né? De fato, andar no trânsito com fluxo maior de carros. E aos poucos foi dando certo, né? E uma outra coisa que me ajudou muito, 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 foi orar. Fazer a minha oração todo dia antes de entrar no carro. Quando eu chegava em casa, eu orava agradecendo e eu comemorava. Então, a minha dica número 1 para você primeiro, comece treinando em lugares pouco movimentados, porque você vai ganhando domínio nisso e vai se sentir mais segura para ir para os lugares mais movimentados. Segundo, comemore cada coisa que você fez e deu certo. Você conseguiu botar o carro numa posição difícil que você antes tinha medo de colocar? Comemore porque você conseguiu. Você conseguiu subir uma ladeira? Comemore.
Foi e voltou em casa, deu tudo certo, estacionou na garagem, comemore. Então, celebre as suas vitórias, né? As suas conquistas. E dica número 3. Dica número 3. Diga pra você mesma, sempre, né? Você mesmo, que é fácil, você consegue. Eu percebi que muitas vezes eu ficava falando das dificuldades. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quanto mais você fala da dificuldade, pior é. Então, fale pra você mesmo, quando você estiver dentro do carro sozinho, sozinha. Fale, eu consigo, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade pra isso. Esse carro é perfeito e eu tenho toda a habilidade necessária pra conseguir. E vá no caminho falando palavras de afirmação pra você, porque isso vai te ajudar muito. Acredite, aquilo que você fala faz toda a diferença.